Continuando o que nós estamos falando, a Primeira Guerra Mundial, apesar de ter esse nome, foi um conflito que ela vai se desenvolver praticamente na Europa. Teve alguns conflitos na África, alguns conflitos em algumas partes da Ásia, mas ele é basicamente um conflito europeu. Ele é um conflito entre essas nações imperialistas que estavam buscando o controle e o monopólio das matérias-primas, por conta da neocolonização, que é um resultado da primeira Revolução Industrial. Esse conflito ele durou de 14 a 18. Teve três países principais. Principais não significa dizer os únicos, mas quais são esses países? De um lado nós temos a França e a Inglaterra. A França e a Inglaterra elas estão tentando frear o desenvolvimento imperialista da Alemanha. No ano de 1917 a Rússia ela sai da guerra, os Estados Unidos entram na guerra, e quando os Estados Unidos entram na guerra ao lado da França e da Inglaterra, vai desequilibrar e a Alemanha ela sai derrotada. Relembrando sempre, o motivo da guerra foi a disputa por matérias-primas. Só que quando acaba a guerra, a França e a Inglaterra fazem o quê? Elas obrigam a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes impõe uma série de condições à Alemanha e diz que a Alemanha ela é a única responsável pela guerra. Ou seja, algo que tem um motivo muito mais profundo foi passado para a Alemanha como a única derrotada. Isso vai ter algumas consequências para a população alemã. Já vou falar. Quais são algumas das consequências do fim da Primeira Guerra Mundial? Nós vamos ter a primeira revolução de cunho socialista. A Rússia ela inicia sua revolução, vai passar por uma guerra civil de 17 a 22, emerge a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e quando acaba a Primeira Guerra Mundial, o grande país vencedor vai ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos emerge como a principal potência imperialista e aos poucos ele substitui a Inglaterra. A Alemanha, por conta do Tratado de Versalhes, ela perde praticamente, ela tem o seu exército muito reduzido, ela perde colônias ultramarinas, né, as colônias que eram responsáveis principalmente pelas matérias-primas, ferro, carvão. Ela é obrigada a pagar uma indenização absurda para os países vencedores e a consequência é uma crise sem precedente por toda a Europa. A Europa ela vai estar em crise, mas a Alemanha ela passa por uma situação pior. O Tratado de Versalhes ele coloca uma questão psicológica na população alemã, porque você tinha muitos soldados que estavam no fronte e não queriam que a Alemanha saísse da guerra, não queria assinar a rendição. E o governo alemão assina e sai da guerra. Isso, aliado ao Tratado de Versalhes, aos poucos, cria um sentimento de raiva, de ressentimento na população alemã. Esse sentimento de raiva, esse sentimento de ressentimento começa a se transformar em ódio. O Hitler ele vai saber explorar muito bem isso. O Hitler e o partido nazista, por assim dizer. O Hitler ele é um soldado, ele tem uma promoção, ele vira cabo. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial ele está desempregado, ele está completamente ferrado. Ele passa a trabalhar para o governo alemão como uma espécie de espião para se infiltrar em movimentos trabalhistas. Ele vai ter contato com o partido nazista, que à época não tinha esse nome. Ele era um bom orador e aliado a esse discurso nacionalista, aos poucos ele vai começar a ter uma certa liderança dentro do partido nazista. Outras consequências do fim da Primeira Guerra Mundial é que até então nós tínhamos três grandes impérios, que era o Império Otomano. O Império Otomano ele cai, ele vai se desfazer. Hoje o que praticamente é a Turquia. À época a Armênia vai também se tornar independente. Nós temos o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro ele é totalmente destroçado. Nós temos a criação de diversos outros países. A Áustria vai se tornar um país independente. Tanto que um dos primeiros atos do Hitler, quando ele inicia a Segunda Guerra Mundial, vai ser reanexar novamente a Áustria. E o fim do Império Russo dos Romanov. Então, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, nós temos um outro panorama. A Europa ela está numa crise sem precedente, é uma crise social, é uma crise econômica. Você tem muitas e muitas pessoas na miséria extrema. Os Estados Unidos eles assumem a posição de principal país imperialista, tanto que ao longo da década de 20,
quem vai financiar a reconstrução europeia são as empresas e o governo norte-americano através de empréstimos. Isso vai permitir que ao longo da década de 20, aos poucos a Europa volte a uma certa normalidade, só que nós vamos ter a crise de 29 e o mundo aí de novo vai ter uma outra crise tremenda, mas isso é um outro assunto. Eu espero só que vocês entendam que com o Tratado de Versalhes e essa derrota impositiva para a Alemanha, aos poucos vai sendo criado nas massas alemãs um sentimento de raiva, de vingança. E isso vai dar base para três nichos do nazismo. O nazismo ele tem três características muito básicas, que é o arianismo, é a crença na superioridade do alemão, é o antissemitismo, que é o ódio ao judeu, e é o espaço vital, é a ampliação dos seus territórios. Mas para não se estender, aí no próximo vídeo nós vamos falar de uma maneira mais específica da psicologia de massas do nazifascismo. Beleza? Tchau, tchau, pessoal.